Bom, galera, agora nós vamos para a nossa aula de matemática. E hoje nós vamos começar a trabalhar um dos assuntos que são muito importantes no estudo da matemática no 8º ano, que são os monômios. Então vamos ficar atentos a toda a explicação para depois então resolvermos as atividades propostas. Bom, a expressão algébrica aparece em fórmulas e em equações. Por isso, é importante saber fazer cálculo com elas. Alguns de vocês já sabem fazer, outros vão aprender agora. Não será difícil, porque as ideias são semelhantes às usadas para operar com números. Bom, nós já estudamos na aula anterior sobre expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São expressões que envolvem números e letras ou somente letras. Hoje nós vamos começar a aprender sobre os monômios. Então, as expressões algébricas que têm um único termo são chamadas de monômio. Toda vez que eu vou explicar, eu até falo para os meus alunos o seguinte: lá na língua portuguesa, vocês não aprendem que tem a palavra monossílaba? O que é a palavra monossílaba? Não é que tem uma sílaba? E aqui em matemática, a palavra monômio significa a expressão que tem um único termo. Todo monômio, ele se divide em duas partes, que é o coeficiente e a parte literal. Observem aqui o exemplo, 2xy, coeficiente 2, o coeficiente sempre é o número, e a parte literal são as letras. Então, coeficiente 2, parte literal xy. Aqui, coeficiente 5/6, parte literal, a ao cubo. Coeficiente, menos 9, parte literal, m ao quadrado. Aqui observem que eu não tenho número aqui. Então, toda vez que eu não tenho número, é porque o coeficiente vale 1. Ele é como se estivesse escondidinho aqui na frente. E a parte literal, a quinta b. Os monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Olha aqui outros exemplos que eu coloquei para vocês. Coloquei vários monômios para a gente separar o coeficiente e a parte literal. Ó. Coeficiente, 5. Parte literal, as letras. Coeficiente, menos 2/7. Parte literal, as letras. Coeficiente, raiz quadrada de 2, parte literal, x. Aqui, ó, não aparece número, não podemos esquecer que o 1 está escondido. Então, o coeficiente é menos 1. E a parte literal, AB elevado à quinta potência. Bom, chamamos de monômio a expressão algébrica formada por apenas um termo algébrico. Por exemplo, 2x, aqui eu só tenho um termo. 4xy só tem um termo, x ao quadrado, 43y ao cubo. Observe que são expressões que possuem um único termo. Isso são os monômios. Polinômios. Chamamos de polinômio a expressão algébrica formada por dois ou mais termos algébricos. Então, toda vez que uma expressão tem dois ou mais termos, ela é chamada de polinômio. Mas, professora, o que vai separar um termo do outro? O que vai separar um termo do outro é um sinal de mais ou um sinal de menos. Observem que aqui eu tenho dois termos, ó, um termo, um sinalzinho de mais, outro termo. Dois termos e dois termos. Os polinômios que possuem somente dois termos, eles recebem um nome especial, que é binômio. Bi vem de dois, né? Binômio. Então, uma expressão com dois termos recebe o nome especial de binômio. Aqui, ó, observem que eu tenho três termos. Um termo, outro termo e outro termo. Lembrando que os termos sempre são separados por um sinal de mais ou de menos. E as expressões que possuem três termos são chamadas de trinômio.
tá? Então, nós temos os monômios, que tem um único termo. De 2 para cima são polinômios. Só que os polinômios com 2 termos recebem o nome de binômio. E com 3 termos recebem o nome de trinômio. 4 termos ou mais chamamos de polinômio. Voltando a falar aqui dos termos semelhantes. 2 ou mais monômios são semelhantes quando apresentarem a mesma parte literal. Eu posso afirmar que 2 monômios são semelhantes quando a parte literal, ou seja, a parte das letras, forem exatamente iguais. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o monômio 3A. Olhando aqui, qual é o monômio que tem a parte literal igualzinho, ó? A, esse. Então, o 3A é semelhante com 6A. 7AB. Qual é o monômio lá do outro lado que tem a parte literal AB? Esse aqui. Então, esse é semelhante com esse. 8A ao quadrado. Semelhante com quem? 9A ao quadrado. 5AX é semelhante com 10AX. Lembrando o seguinte, que aqui é AX. Se aqui fosse XA, seria semelhante também, porque a parte literal estaria igual. A ordem poderia até estar trocada, mas a ordem seria, as letras seriam iguais. Então, vamos ficar atentos. Toda a parte literal tem que ser exatamente igual. Se tiver um expoente, o expoente lá do semelhante também tem que ser igual. Tá bom? Fiquem atentos. Agora, o que é redução de termos semelhantes? É o nome dado a uma soma de monômios. Atenção! Para realizar a redução de termos semelhantes, precisamos preservar as regras de sinal aprendidas lá no 7º ano, no ano passado. Tá bom? Botei um pequeno exemplo aqui, ó. 2x menos x mais 3y menos 5x mais y. 2x, ó, sinalzinho negativo na frente do parênteses. Troco o sinal de tudo que está aqui dentro. Aqui era mais x, ficou menos x. Aqui era mais 3y, ficou menos 3y. Menos, sinalzinho negativo na frente do parênteses. Troco o sinalzinho de tudo que está aqui dentro. Quem era menos 5x, vira mais. E quem era mais, vira menos. Eu só posso resolver os termos que são semelhantes. Então, eu só posso resolver 2x menos x, dá x. X mais 5x, 6x. Só resolvi o que tinha x. Agora, eu só vou resolver o que tem o y. Menos 3y menos y. Vai dar menos 4y. Então, aqui eu fiz a redução dos termos semelhantes. Eu peguei uma expressão que era maior e reduzi até ela ficar na forma mais simples possível. Professora, mas eu posso resolver 6x menos 4y? Não, não pode. Por quê? Porque 6x e menos 4y não são termos semelhantes. Ou seja, a parte literal deles não é igual. E se não for igual, a gente não pode nem somar e nem subtrair. Adição e subtração de monômios. Observem. 2A mais 7A. Parte literal igual. Então, eu somo os coeficientes, ou seja, os números. 2 mais 7, 9. E conservo a parte literal. Repito. Então, 2 mais 7, 9. Repete o A. Olha, 5 menos 2, 3. 3 o quê? 3x. Lembrando que você só pode resolver se os termos forem semelhantes. Ó, aqui é AB, aqui é AB, então eu posso resolver. 10 menos 9 dá 1AB. 1AB é a mesma coisa que AB. 6y menos 9y dá menos 3y. 7BC mais 3CB. Ó, aqui é BC, aqui é CB. Observe que as letras são exatamente iguais.
Só a ordem ficou trocada. Mas mesmo assim são termos semelhantes. Só não seria semelhante se aqui tivesse elevado ao quadrado e aqui não. Mas ó, igualzinho, a ordem pode estar trocada da letrinha. 7 mais 3, 10. 10 o quê? Ou você vai colocar 10BC ou 10CB. Menos 12, menos 10. Menos 22. Menos 22 o quê? XY. Então, olha só. A adição e a subtração de monômios, ela deve ser efetuada quando as partes literais são semelhantes, tá? Então, para efetuar as operações entre os monômios, devemos somar ou subtrair apenas o coeficiente e conservar a parte literal. Vamos exercitar um pouquinho do que aprendemos. Agora é com você, hein? Copie as sentenças em seu caderno e responda com muita atenção às questões propostas. Número 1, você vai escrever os termos algébricos em cada item e vai me dizer se eles são ou não semelhantes, tá? No número 2, vocês vão completar a tabelinha. Dá uma paradinha aí no seu vídeo e tente resolver a questão. Depois que vocês resolverem, vocês retomem o vídeo, ok? Agora, vocês vão tentar resolver as questões 3 e 4. Aqui na questão 3, nós vamos efetuar as operações. Ok? Vocês vão botar os resultados aqui, copiem sentenças no seu caderno, tá? E depois a gente vai fazer a correção. E no número 4, vocês vão classificar essas expressões para mim. Se elas são monômio, binômio ou trinômio. Mais uma vez, dá uma paradinha aqui em nosso vídeo e tentem resolver todas as questões propostas. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Aqui nós temos o gabarito de todas as atividades. Agora que vocês pararam o vídeo, retomaram, é hora de verificar se vocês acertaram as atividades propostas. Bom, aqui nós temos o gabarito da questão 1, questão 2, 3 e 4. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, é só ir lá no nosso fórum de discussão e registrar a sua dúvida, que a professora vai lá e responde. Tá bom? Beijinho, fique com Deus e cuidem-se.